Olá, gerente de projeto sustentável e inteligente. Sou Eduardo César da Project Max PMO Virtual Sustentável em parceria com a Project Tech. Estamos aqui nas Masters Class de aulas, né, do PMO Agente com o lançamento do nosso curso completo com 100 agentes de IA, né, 50 prompts engineering completos, né, os 100 agentes de IA que percorrem todo o ciclo de vida do projeto, utilizando as melhores práticas do PMI e de outros, as melhores práticas da Anthropic, da OpenAI, do Gemini e assim por diante, para a geração né, desses agentes de IA e da orquestração, né, do PMO agêntico. Temos aí então, agora vamos para a nossa última parte da nossa Masterclass, mostrando então o nível de maturidade que a sua empresa tem atualmente em gestão de projeto e gestão de projetos com tecnologia da informação, com a IA generativa, com os agentes de IA e a agêntica. Né? Já mostramos em aula anterior, esse é todo o diagrama do conhecimento da IA generativa, pelo menos até hoje. Esperamos aí em breve tudo evolui, já podemos ter um novo, né, diagrama que contorne tudo isso, mas mostramos a IA IML, da onde iniciou, o aprendizado profundo de máquinas, mas na prática a IA generativa, quando você adquire, por exemplo, o Gemini, né, do Google, ou você é o Codex da OpenAI, ou o próprio Cloud da Anthropic, o Copilot da Microsoft e assim por diante, todas as IA generativas, né, inteligências artificiais e a engenharia de prompts. Mostramos isso com muito cuidado, o RAG e tudo e assim por diante. Depois mudamos para uma outra camada, os agentes de IA, né? Que a formação, temos 100 agentes de IA, que é a camada vermelha, mostramos as layers de cada agente de IA e sua, né? E o Human in the Loop, muito importante em tudo isso. E finalmente mostramos também a IA agêntica, mostrando a orquestração entre esses 100 agentes de IA, desculpe, que são os PMO agênticos, né? Por isso que o nome do curso PMO agêntico veio da orquestração desses 100 agentes de IA. Parte desses 100 agentes de IA são agentes orquestradores, que fazem a interface entre agentes de IA. Hoje, então, entendendo tudo isso, a gente vai entender aonde que está a tua organização, que a gente chama de nível de maturidade agêntica, né? A ESG Project com a Project Tech, nós temos os checklists, nos convide, a gente pode fazer auditoria na sua organização, ou virtualmente, ou até presencialmente, mas a partir dos checklists, você vai mostrar o seu nível de maturidade atual, e isso é muito importante. Qual é o termômetro da sua maturidade agêntica da sua organização hoje? Os agentes de ACOL, se você tem, né, a sua maturidade agêntica em relação à estratégia e propósito, a dor real que você tem hoje em dia, a gente vai pontuar de 1 a 5. Depois a gente vai passar através de checklists de auditoria, né? Quais são os seus processos, se seus processos estão padronizados em termos, né, para poder, né, se você tem entendimento, por exemplo, o PMBOK divide a gestão de projetos, gerenciamento de projetos em 49 áreas. O PMBOK já fala em 43, tal, mas independentemente da quantidade, e o nosso checklist tem tudo, se vocês têm esses processos bem identificados para implantar a sua, né, o seu PMO agêntico, então qual é o seu nível de maturidade agêntica no eixo de processos, de 1 a 5. Depois nós vamos partir para uma auditoria a dados. Se os dados, onde estão os dados, se eles estão confiáveis, se os dados estão acessíveis, se os dados estão padronizados. Também o eixo do dado é importantíssimo, principalmente para o projeto piloto, para o início do projeto,
né? Dá uma pontuação de 1 a 5 também através dos questionários e da nossa auditoria. A gente vai descobrir também o seu nível de maturidade agêntica com relação a dados. Depois nós vamos partir para o outro eixo, o eixo da governança. Propriedade e autonomia claramente definidas, quem são os decisores, se tem compliance, quem são os tomadores de decisão na sua estrutura organizacional, o sponsor do projeto, o PMO, o gerente de projeto e etc. Né? E a equipe que vai compor o seu projeto piloto, então a governança no departamento de recursos humanos, no departamento financeiro, advogados e assim por diante, né, do seu departamento jurídico, do departamento de TI e todos os departamentos organizacionais, qual o nível de governança que hoje existe, né? E a gente vai também ver a maturidade agêntica nesse eixo da governança. Daí depois vamos para o então. Veja que são 6 eixos. O quinto eixo, fundamental para a implantação do PMO agêntico, seu nível de segurança e nível de conformidade, principalmente para LGPD, então da perda de dados, da extravasão desses dados, dados corporativos, dados dos seus clientes, para o nível de maturidade agêntica. Como estão protegidos hoje os dados da sua organização. Então, através do nosso checklist também de segurança de dados, COBIT, tudo isso, a nova lei europeia, estamos implantando também no nosso checklist segurança em conformidade. Então, vamos medir a maturidade agêntica neste outro eixo de governança e conformidade. E, finalmente, e não menos importante, aliás, talvez um dos mais importantes, e é o que preconiza o PMBOK 7, e muita ênfase no PMBOK 8, a gente vai fazer projeto agêntico de agêntica para métrica de valor, para garantir valor para a organização, uma nova tecnologia, um novo conhecimento, um salto, né, de conhecimento agêntico na sua organização ou para prestação de serviços para os seus clientes, ou até mesmo para a cadeia de valor dos seus fornecedores, né? O seu nível ESG da sua empresa entra tudo em métrica de valor, o seu valor de governança, o seu valor de meio ambiente, o seu valor de social, né, interno e externo da organização, como seus clientes, usuários finais estão enxergando a sua empresa. Então, é um projeto agêntico importante. Métricas de valor. Então, a gente vai medir o seu nível de maturidade agêntica no eixo da métrica de valor. Então, através de auditoria, pode ser à distância, pode ser presencial. Hoje, à distância, a gente pode fazer, porque a gente vai bater o questionário e vamos querer a resposta ali na mesma tarde, né? Porque hoje com a IA é super fácil criar dados. Bateu, tem que voltar. Nós preferimos a auditoria presencial, mas é possível, plenamente possível, fazer à distância, né? A gente assina tudo, os documentos, nós da Project Marketing, na Project assinamos os documentos, né, para receber todos esses dados, né, num compliance muito certo, e aí a gente vai, né, fazer isso daí, a gente consegue fazer, e no dia seguinte, praticamente, através dos nossos softwares, da nossa programação, nosso próprio agente, né, de IA vai fazer este gráfico do seu nível de maturidade agêntica e dá para fazer por departamento também, o que é importante. E a gente descobre qual departamento que necessita uma maior intervenção, ou o projeto, ou a medida de valor, ou a proteção de dados, ou quais os processos que necessitam uma maior intervenção agêntica, ou a camada de governança, ou a própria segurança e conformidade de dados, e a gente vai fazer esse diagnóstico super importante
para que você seja assertivo para escolher o melhor projeto para o seu PMO agêntico. Então, é a partir de um diagnóstico. E a partir deste diagnóstico, a gente vai escolher em conjunto com vocês, quer dizer, a empresa vai escolher, a gente vai auxiliar na escolha, a gente vai colocar os vários projetos que vocês mandarem para a auditoria, né, projetos, a gente vai colocar o projeto agêntico, os seus projetos, nessa matriz de prioridade agêntica, né, o mapa do piloto seguro para o seu PMO agêntico. E essa matriz, ela é bastante simples, ela tem três eixos e é super importante. O eixo da abscissa é o risco e complexidade da decisão, né? Se você está querendo algo muito inovador e assim por diante, muito complexo, ou já quer partir, que a gente mostrou em aula anterior, sem partir do projeto piloto, já quer ir rapidamente para o nível de maturidade 4, 5 organizacional, a sua complexidade, o seu risco vai aumentando ao longo do eixo X, desde o nível baixo, médio e alto, né? Então, o nível de risco cresce ao longo, né, dessa abscissa. O seu nível de maturidade, e então é importantíssimo, né? Ele vai crescendo ao longo, é isso. Então, de nível baixo, ele vai aumentando a sua complexidade até o nível mais alto. Pular diretamente, sem um projeto piloto, para a implantação dos 100 agentes de ADSD Project com a Project Tech, leva para um nível alto. Quer dizer que não vai ser feito? Não, a gente só está nesse eixo analisando. Estou fazendo um projeto super inovador de A, em algo que não foi utilizado ainda. Vai aumentando para cá também. É uma nova tecnologia, estou usando, né? Então vai aumentando. Se são tecnologias conhecidas, Cloud Code, aí, né? Chat GPT, etc., já está bastante conhecido, bastante difundido. Seu nível de risco é menor. Você vai adquirindo novos IAs, novas Ferraris, como falamos, tal, seu nível de decisão, a sua complexidade passa a aumentar. Esse é o nível de risco, nível de complexidade e maturidade do projeto no eixo X. Já no eixo Y, é o seu valor gerado. É fundamental, né? Então, estou realmente levando minha equipe para o nível de agêntico, de IA agêntica, PMO agêntico elevado, vou colocar no meu PMO, o PMO agêntico da ISD Project com a Project Tech aqui, valor gerado bastante alto, né? Não vou pegar lá, vou fazer só um, um agente de IA para acertar meus dados de ali alguma aplicabilidade pontual no departamento de RH, não menosprezando nada disso, ou tal. É valor gerado baixo, né? Agora, se estou usando e isso é dado pela organização, né? O nível de maturidade, o valor gerado é dado pela organização. E, finalmente, nós temos o terceiro, por isso que eu falei que é tridimensional, a gente pode botar o nível de investimento maior ou menor para cada projeto, o valor do CAPEX do projeto. Então, projetos grandes, que têm CAPEX grandes, pode ter risco alto, valor alto, mas se o CAPEX for pequenininho, a bolinha dele fica pequenininha. Se o CAPEX do projeto é grande, a bola é maior. É um terceiro nível, não está aqui nessa figura, mas a gente já evoluiu e está usando desta forma também. Independente, então, excluindo o valor do CAPEX, só pensando numa matriz de dois eixos, o risco, então, a complexidade de decisão no eixo da X e o valor gerado no eixo Y, a gente consegue montar quatro quadrantes para o processo de decisão. O quadrante número um,
porque a gente gosta, sempre as extremidades são conhecidas, né? Então, um projeto de baixo nível de risco e um projeto de baixo nível de valor, ele é uma maturidade agêntica intermediária. Ela tem baixo risco, tem baixo valor, ele serve para consolidação de lições aprendidas. Indicamos fazer isso aqui. É de baixo risco, baixo valor, vai depender do CAPEX da empresa, da sua necessidade, mas é um projeto que agrega pouco. Pode ser feito? Pode ser feito, certamente, não é? Mas agrega pouco. Você pode, para iniciar rapidamente, uma maturidade agêntica pode ser uma opção, mas saiba que ele vai gerar baixo valor, não espere muito dele, né? E se ele tiver capex alto, então talvez é um projeto não interessante. Então é um eixo. O eixo oposto é também muito conhecido. São projetos altamente complexos e que geram muito valor. É sempre interessante gerar valor. Gerar valor é sempre interessante. Então, o quadrante verde, né, e este quadrante aqui acima são interessantes porque ele tem alto valor gerado. No entanto, esse aqui traz alto risco a gente, ou de alta complexidade. É interessante implantar, se for necessário e urgente, sim, né? Você está muito atrás de seu concorrente, seu concorrente já tem um PMO agêntico implantado, ele está ganhando market share no mercado e preciso chamar a ESG Project e a Project Tech para implantar os 100 agentes de A urgente. Saiba que ele tem uma alta complexidade, vai trazer um alto valor agregado. Mas aí sim, a estratégia nesse caso é o monitoramento contínuo dos riscos, porque os riscos são altos. Nós vamos elencar todos os riscos de fazer um monitoramento, uma ação. Exemplo, aquela stand-up meeting precisa ocorrer definitivamente 2 vezes por dia, porque é o alto risco, você está querendo implantar tudo de uma vez. As reuniões, os seus champions poderão estar e devem estar dedicados ao projeto. Não fique lá pedindo, por favor, para participar de reuniões diárias, não. Coloque os champions integrados no projeto, isso você vai diminuindo o risco. São ações importantes. O sponsor sempre muito presente para a decisão. Não, a sponsor viajou, precisa decidir e não decide. Então você está assumindo altos riscos. Então você tem que ter os recursos, tem que ter o monitoramento, né, atuar de forma muito forte, aí você sim vai diminuindo os riscos e é importantíssimo para alto valor agregado. Em caráter de urgência, validamos como sim. Vamos para o quadrante vermelho. Esse quadrante vermelho ele traz alta complexidade e baixo valor. Normalmente, a gente fala para não começar por aqui, não comece por aqui, porque ele traz um alto risco e ainda gera pouco valor. Orientamos não começar por aqui. Caso haja uma necessidade, então a aprovação automatizada de mudanças e uma priorização autônoma de um portfólio financeiro. Aí, neste caso, sim, mas com mais ações ainda do que o de cima, porque ainda ele traz baixo valor, mas se é emergencial e precisa, o diretor financeiro, o portfólio financeiro, vai ter que estar olhando isso aqui muito intensamente, não engolir todos os FinOps do projeto, não engolir todos os tokens, presença contínua do sponsor do projeto, senão nomeie um, presença massiva do PMO, agente, com seu PMO, e do GPS e tudo mais. E acredito que uma equipe dedicada, de um comitê dedicado, um de cada área, e aí sim, tudo bem. Podemos fazer, mas saiba que é um projeto de alto risco e baixo valor agregado. E aí sim, é o projeto onde indicamos começar pelo PMO agêntico, porque é um projeto de alto valor agregado e que traz baixo risco. Então,
tudo de bom, vaca leiteira, como se diz, né? Projeto Estrela, vamos utilizá-lo, né? Baixo risco, alto valor agregado, agente de reuniões follow-up, para usar e extrair o máximo de valor agregado, agente de análise de tendência para extrair o máximo valor agregado e agente de preparação de relatório de status, exatamente para que sua velocidade de implantação seja a mais rápida possível. Tá, então é um agente absolutamente interessante, o PMO agêntico, neste caso, no mapa de pilotos. Especialmente ainda se o CAPEX for menor, mas a gente indica implantar aqui rapidamente naquelas etapas, nas etapas que mostramos na aula anterior. E aí sim você rapidamente vai vencer a resistência curva, escolha o grupo certo, o time certo, comece num projeto piloto certo, que você vai vencer as culturas organizacionais. Se necessário, traga alguém de fora, traga consultorias ESG Project, com Project Tech, que você rapidamente vai implantar e sair na frente, né, da sua concorrência. E aí as fases que estamos indicando, desta maneira, né? E aí depende, obviamente, do tamanho da sua empresa e da complexidade do seu projeto, mas em dados médios são esses. A fase diagnóstico super bem feitas, isso para projetos enormes. A gente falou, pô, você falou em projeto de um dia de diagnóstico. Projeto pequeno, empresa menor, beleza. Uma empresa multinacional enorme com várias unidades e departamento, a fase diagnóstica é muito maior, uma duração até de 30 dias. Depois, a implantação a fase 2, né? A fase um, fase diagnóstico, até 30 dias, mapear fontes de dados. A gente fica muito preocupado com as fontes de dados, né? Principalmente nesta fase. Já uma fase 2 do MVP, aqui sim, 2 meses, né? 60 dias, a gente estabelece o valor, os KPIs, quando serão as reuniões, os registros do projeto, quem participa profundamente, os dashboards de controle diário para quem vai para esta fase do MVP. Aqui voltamos a dizer, tome cuidado, não espere valores de retorno nesta fase, mostramos lá na primeira aula. A fase 3, então, aí sim, é uma fase mais profissionalizada. Já tivemos o projeto piloto vitorioso, o comitê formado, as reuniões diárias, semanais e mensais estabelecidas, os quick wins, já tivemos a primeira vitória. Aí vamos para um projeto, fase 3, um projeto piloto governado de 3 meses. E aí vamos efetivamente expandir para outras áreas os KPIs, né, os OKRs deste projeto estratégico, e com a qualidade dos agentes de AI, vamos medir o ROI. E aí sim, o ROI, vamos medi-lo, né? E hoje em dia é super fácil, já faz praticamente o ROI semanal desse projeto. É possível ir medindo a progressão, quantos FinOps, quantos estão. Os agentes de FinOps vão medindo os gastos do projeto e já vai se medindo. Tem um agente de ROI que vai medindo também o ROI do projeto, pode mostrar diariamente para o PMO, semanalmente para o sponsor, para reuniões, e aí a gente passa. Vamos vencer nessa fase e teremos um piloto governado já de um projeto estratégico implantado. E aí sim podemos partir para o portfólio do projeto, o programa, o portfólio, não só mais um projeto, mas o portfólio todo, e aí sim os 100 agentes atuais da ISD Project, com os agentes de portfólio, de programa, etc. Integrar o PPM, vamos integrar o ERP, vamos integrar todo o seu BI de uma camada semântica, né, num processo, e aí sim vai sair um relatório semanal para o board da empresa ou mensal, tudo isso de maneira agêntica, né? Tudo eletrônico, agêntico, etc. E aí sim, a fase 5 é uma fase, então, de maravilha, de
liderança no seu setor, pelo menos em termos de PMO, agente com fase 5, a sua escala empresarial inteira implantada de ponta a ponta, RH, CRM, os DevSecOps, os COIs, e, toda a governança, né, gerando, como a gente falou, todo o relatório para alta direção, tomada de decisão agêntica instantânea até para as reuniões, né, do board administrativo da empresa com uma IA governada e assim por diante. Então, esse é o nível de maturidade e, em final, né, o loop, com Human in the Loop, Human in the Command, melhore a cada dia, implante esse projeto, estabeleça as metas e melhore a cada dia e saia à frente da sua concorrência, certo? Alguns clientes e finalmente aqui vamos para o final, ISD, GP mais IA. É o que a gente preconiza há 2 anos, a ISD Project e agora a parceria com a Project Tech, pessoas, né, profissionais gabaritados, especializados em IA, junto com a ISD Project, ISD, GP mais IA. Seja estratégico com o seu ESG organizacional, seja tático com a sua gestão de projetos, as melhores práticas do PMI e outros, e seja operacional com o PMO agêntico na sua base, a IA operacional, né, atuando de forma integrada com um GenAI e o PMO agêntico, os seus 100 agentes de IA integrados, agentes, dados e automação. A estratégia SD potencializa pela IA para uma execução inteligente, visão sustentável, gestão inteligente, decisões baseadas em dado, maior eficiência e um maior impacto positivo. Nos chame pelo WhatsApp 11 952 30 2222 e SD Project com Project Tech, a parceria inteligente. Nos convide para palestras, vendo a sua organização, curtam aí para chegar a mais pessoas, compartilhem e nos chame pelo WhatsApp. Temos a maior prazer. E SD Project, agora com o Project Tech, 2 anos desenvolvendo IA generativa, agora agentes de IA e PMO agêntico na orquestração, levando a sua empresa para um novo nível de maturidade agêntica, um novo nível concorrencial, saia à frente, atue e seja líder de mercado no seu setor através do uso da IA agêntica. Vamos abrir aqui então nesse webinar para perguntas e respostas, muitas perguntas e respostas. Obrigado. Eu sou Eduardo César de ISD Project Marketing, o PMO sustentável, agora em parceria com a Project Tech, o PMO agêntico atuando de forma a liderar sempre a sua empresa. Até o nosso próximo encontro sustentável.